pessoal. Então agora na terceira parte do nosso Evangelho no Lar, nós vamos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4, cujo tópico é os infortúnios ocultos, que faz parte desse capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E nesse tópico, Kardec diz assim: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Então, duas coisas aqui Kardec está dizendo. Primeiro, uma coisa bem interessante é essa tendência que nós temos, assim, diante de grandes calamidades, a gente vê a compaixão das pessoas se manifestarem, né? Então tem uma enchente, um tsunami e tal, as pessoas começam a doar as coisas e tal, a tal ponto que a própria prefeitura lá que foi atingida fala assim: não precisa mais, já chegou muita coisa. Já viram isso? Várias vezes acontece isso. Então a gente parece que só tem sensibilidade para quando uma coisa é assim monstruosa, é muito grande. Mas existem os sofrimentos do dia a dia, né? que passam imperceptíveis. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, inclusive essa semana, por conta desse massacre que teve lá em São Paulo, né? Porque a gente olha muito para o sofrimento que foi imposto a todos aqueles que foram vítimas, né? Que morreram, que foram feridos, né? Ou mesmo os próprios que sobreviveram e que vão ficar traumatizados por muito tempo, porque aquilo foi uma situação aterradora, né? Um verdadeiro inferno. Mas a gente podia atentar também para o sofrimento oculto daqueles que foram os agentes do massacre, né? Quando você vai lendo as reportagens depois do acontecido, que vai traçando o perfil dos personagens, aí você vai vendo, né? O menino, por exemplo, de 17 anos, ele foi abandonado pelo pai, a mãe era drogada, foi criado pelos avós, a avó tinha morrido recentemente. Então, eu vi a análise de muitos psicólogos e psiquiatras, né? E eu acho legal ver essas análises, porque nós estamos falando aqui em visão ampla, né? Então, a visão estreita é assim: ele era mau, ele fez uma coisa horrorosa, como é que pode, né? Isso aí nasceu já ruim, né? Mas a visão ampla vai mostrar que tem uma história por detrás, né? Uma história que não justifica o ato, obviamente, não está aqui para justificar o ato, mas que vai fazer nós sermos muito mais compassivos e tolerantes com aquele que foi o agente de sofrimento para outros. Porque nós vamos ver que era um sofredor também, né? E eu estou falando isso porque por conta dessa chamada de atenção que Kardec faz aqui, para a nossa sensibilidade apenas para grandes catástrofes, né? Então, por exemplo, o atentado na escola de Suzano é uma grande catástrofe. Todo mundo se compadeceu, das vítimas e de todo mundo. Mas essas catástrofes silenciosas, essas feridas emocionais, né, que jovens como esse vão sofrendo ao longo do tempo e que desembocam nesse tipo de ação algumas vezes, ainda bem que é só algumas vezes, né, porque se fosse muitas vezes seria muito pior, a gente não percebe, né? Então a família, a escola, né, tá lá olhando para esses seres o tempo todo e não vê o que está acontecendo. Não vê a forma doentia como eles estão processando os acontecimentos, como eles estão processando a realidade, né? A gente não tem instituições capazes de olharem para isso. E aí, consequentemente, a sociedade sofre as consequências da sua própria inabilidade, né? A inabilidade que ela tem para cuidar também dos seus indivíduos, né? É verdade que bons indivíduos formam boas sociedades, mas também é verdade que boas sociedades ajudam a formar bons indivíduos. A gente também tem que olhar para a responsabilidade social. O ensinamento espírita ele nos ensina isso, a ter uma visão ampla, e a visão ampla ela nunca foge das responsabilidades, né? Não é que a gente seja o culpado do que aconteceu lá, mas a gente aproveita inclusive as grandes tragédias para ver onde é que nós estamos deixando passar coisas que nós deveríamos perceber e para as quais nós deveríamos olhar e às vezes até intervir se for possível, né, para que não desemboquem em grandes tragédias, né? E Kardec continua: quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida,
porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladores palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante este tempo a mãe não pôde bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não suportarão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, a espera uma viatura, verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela diz: comecei bem o meu dia. Qual é o meu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo da consolação. E à noite uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Bom, aqui Kardec está contando uma história de uma senhora que tem recursos materiais, né? E que faz essa caridade oculta que ele está dizendo aqui, porque o capítulo é que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Ou seja, uma pessoa que faz o bem pela alegria de fazer o bem, pela alegria de ver os outros melhores, pela alegria de diminuir o sofrimento das pessoas, que é o verdadeiro bem ensinado por Jesus, né? O verdadeiro bem cristão é esse, é aquele que faz com que a alma se alegre por ter feito o que ela entende que deveria ter feito, o que ela entende como seu dever moral, né? O dever de ajudar aqueles a quem ela pode ajudar, né? E como vocês estão vendo aqui, o bem sem ostentação. Ninguém sabe quem ela é, ninguém sabe o nome dela, mas todos aqueles que a veem chegar, os olhos brilham, porque eles sabem que está chegando ajuda, que está chegando consolo. E ela não ajuda só com ajuda material, que é importante, mas você vê que ela também dá palavras de consolo, ela para aquela família cujo chefe de família está doente, está no hospital, e ainda vai ao hospital tranquilizar o pai, né? Dizendo: ó, tá tudo certo, estamos cuidando de todos enquanto você melhora no hospital. Então isso Kardec está dando como o exemplo da verdadeira caridade, né? Do verdadeiro sentimento cristão, né? Um sentimento cristão que de fato se preocupa com os outros, que não se preocupa só com o material, se preocupa também com o lado psicológico, espiritual, né? Com o lado familiar, e que não tem ostentação nenhuma, né? É discreto, é humilde, né? E ele segue nesse tópico dizendo o seguinte: por que ela se veste de maneira tão simples, essa pessoa que vai oferecer, né, os benefícios aos outros? Por que ela se veste tão simples se ela tem recursos para se vestir melhor? É que não quer insultar a miséria com seu luxo. Então, olha só, ainda tem essa delicadeza, né, de chegar no lugar e estar mais ou menos com a mesma uma aparência que faça as pessoas sentirem ela incluída no contexto. Então você vê o nível de sofisticação da percepção, né, de caridade de uma pessoa como essa, né? Por que se faz acompanhar da filha adolescente? É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. Então olha só, ela ainda tem essa preocupação de levar a filha e mostrar para a filha que o mundo não é só aquele ambiente mais rico e mais luxuoso onde elas vivem. É também aqueles outros ambientes, e também para dar à filha as verdadeiras lições que vão fazer ela crescer e amadurecer espiritualmente, né? Ou seja, criar na filha o impulso também de ter essa alegria altruísta de trazer benefício aos seres, né? Aqueles que estão precisando. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade e tu que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis, e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. E assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? O que isso importa?
né? Então aqui ele também chama a atenção para isso, né? Eu gosto muito da doutrina espírita por causa disso, ela não tem nenhum espírito secretário. Porque ele faz essa pergunta, né? Essa senhora é espírita? Isso não tem a mínima importância. Ela está fazendo aquilo que Jesus ensinou. Fora da caridade não há salvação. Então, isso é que importa, né? Fazer o bem. E a forma como ela ensina a filha também é uma forma sábia, né? Porque ela não dá para a filha o dinheiro dela para a filha dar para as pessoas, né? Ela fala assim, esse dinheiro eu que ganhei, eu que tive que trabalhar, não foi você que teve que trabalhar, mas você pode cuidar dessas pessoas, você pode ajudá-las com as habilidades que você tem, né? Pode fazer roupas para os bebês que estão sem roupa, né? Para quê? Para que a filha tenha esse senso de que nós sempre temos algo a dar. Os espíritos eles costumam dizer assim, não há ninguém tão pobre que não tenha alguma coisa a oferecer, seja ela de que natureza for. Não tem, não existe, né? E, por fim, Kardec conclui, no seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e de sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Ou seja, em todos os momentos, a pessoa que realmente tem Jesus no coração, ela não tem assim nenhuma intenção de se tornar celebridade, né? Não existe celebridade espiritual. Aliás, quando se torna celebridade é por força das circunstâncias. Jesus se tornou celebridade não porque ele quisesse ser uma celebridade, é porque ele era um ponto tão fora da curva, né? Tão acima da média que não tinha como. Hoje, eu já citei várias vezes para vocês também, a gente tem uma personalidade, né? Como, por exemplo, o Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Nenhum deles queria ser celebridade, mas se tornaram por conta de que, assim, as obras eram tão diferentes de tudo que normalmente a humanidade faz, que chamaram a atenção. E foi até bom, porque funcionaram como inspiração para muitas pessoas, né? É até bom que se torne. É interessante que quando a pessoa não tem esse desejo de se tornar famosa e se torna famosa, acaba que a fama dela traz algum benefício para as pessoas, porque ela funciona, obviamente, como uma inspiração muito positiva, né? Num mundo que está carente de inspirações positivas, né? Nosso mundo está precisando muito, a gente está sendo muito bombardeado por negatividades, né? Então é bom ter essas estrelas no meio de um céu escuro.